Meu amigo vascaíno, a situação do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro complicou, mas isso é até redundante da gente falar. Agora, tudo que está acontecendo aí, você que acompanha o nosso canal, a gente alertou, a gente te avisou e tudo que está acontecendo é uma verdadeira tragédia anunciada. A gente vai falar muito aí com relação ao clima do Vasco da Gama nesse momento aí que infelizmente o Vasco caminha a passos largos aí para mais um rebaixamento. Se nada for feito, olha, vai babar e o pior está por vir. Meus amigos, peço a você que não é inscrito, você que está descontente, você que está pretérito com essa situação, para que nos dê voz ativa, se inscreva no nosso canal para a gente cobrar esses vagabundos que estão lá dentro do Vasco da Gama. Deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo e ativem o sininho. Meus amigos, o negócio é o seguinte: situação do Vasco na tabela deu uma complicada e o Vasco está ali com cerca de 65% de probabilidade de rebaixamento. A matemática é muito simples. Para não passar susto, o Vasco tem que fazer 45 pontos. Isso mesmo, 45 pontos. Hoje o Vasco tem 30, ou seja, nós precisamos de mais 15 pontinhos. O Vasco ainda tem 9 jogos pela frente e 27 pontos para disputar. Ou seja, dos 27, o Vasco da Gama precisa fazer 15 pontos. O Vasco agora tem 2 jogos fora de casa, Goiás e Cuiabá, que são 2 decisões. Meus amigos, a situação ficou dramática porque o primeiro time fora da zona do rebaixamento, que é o Santos, já abriu 3 pontos de vantagem com relação ao Vasco da Gama e tem uma vitória a mais. Então o Vasco vai ter que correr muito. Agora, tudo que está aí, meu amigo, é tragédia anunciada. Eu, Alexandre Laureano, eu te alertei lá atrás. O grande problema foi a gente ter caído num golpe, ter colocado esse Jorge Salgado lá no Vasco, esse Osório, com essa turma de amarelo aí da Sempre Vasco, esse pessoal que quer continuar no Vasco usando aí a imagem do Pedrinho, esses caras aí que fizeram um coro para tudo que o Jorge Salgado fez nesses últimos 3 anos. E é inadmissível esse senhor completar os 3 anos de mandato. Esse cara tinha que ser proibido de entrar em São Januário. E ontem, tanto o Salgado quanto o Osório foi efetivamente cobrados lá em São Januário. E eu entendo perfeitamente aquele torcedor. Esses caras entraram no Vasco da Gama com um único objetivo: vender 70% do futebol, certo? Para continuar na mesma ladainha, na mesma merda que a gente estava em outrora. Então esses caras eles têm que ser cobrados definitivamente. Se dentro do Vasco da Gama esses conselheiros bundões não fazem nada, ninguém teve a coragem de impeachment esse cara, ninguém teve coragem de fazer reuniões para ser contra, né? Esse pessoal aí da Sempre Vasco, que tem as 30 cadeiras aí no Conselho Deliberativo, o que eles fizeram? Fizeram nada, tudo
tudo apoiando o Jorge Salgado, tudo apoiando safadeza no Vasco da Gama. Então, pô, é lamentável. Aí, a culpa é dessa 777 Partners. E sabe o que eu vejo? É jornalista e passador de pano que não tem um pingo de remorso, que vieram a público para poder falar que não existia outra solução. Solução esta não era colocar esse grupo de safado dentro do Vasco da Gama, que está apequenando o Vasco da Gama e que continua a colocar o Vasco da Gama como quarta força do Rio de Janeiro. Então não dá, não era essa a solução. Eu não vejo rigorosamente ninguém da SAF vindo a público. Porra, 4 jogos aqui no Rio de Janeiro, meu irmão, 12 pontos disputados. O Vasco da Gama conquistou 4 de 12 pontos. Você viu o Paulo Brax vindo a público para poder falar? Você viu o Lúcio Barbosa vindo a público para poder falar? Vocês viram esse pilantra desse Josh Wand vindo a público para poder falar? Irmão, estão fazendo o Ramon Dias aí de escudo, estão fazendo o Ramon Dias aí, porra, de bloqueio, porque, cara, o seguinte, tudo covarde, tudo covarde. A gente falou para vocês, gente, não apoia essa situação dessa SAF feita por esse Jorge Salgado. Esse cara tem que ser impeachmentado, porque eu disse, isso não vai ser solução para o Vasco e você, vascaíno, vai cair no conto do vigário. Dito e feito, dito e feito. Agora, acaba o jogo, vê uns inocentes, né? Eles fecham as caras assim, esses passadores de pano. Mário Coelho, Dieguinho, né? 90% deles. E tão pior quanto eles, é essa turma aí, que na última eleição apoiou o Levin e que hoje, eu tenho um amigo, não vou me posicionar não, né? Que também não toma jeito, não toma vergonha na cara, protesta até a segunda parte, mas não apoia quem tem que apoiar para acabar com essa bandidagem no Vasco da Gama. Essa é a grande verdade. Eu tenho amiguinho do outro lado, não vou me posicionar. Aí faz mal para minha saúde. Pensa no Vasco, vagabundo. Você também é tão vagabundo quanto esses caras que ajudaram aí a apoiar essa situação. Então, ó, tá ridículo essa situação. E se o Vasco cair, é o 6º rebaixamento, 6º ano na Série B. E aí, meu irmão, eu vou falar, moralmente, ninguém vai recuperar o Vasco. É a gente pedir a Deus para abençoar aí o Ramon Dias, nossos atletas, ver se o Rossi, o Marlon volta no próximo jogo, porque o Paulinho vai ser desfalque. Foi expulso ontem, time do Vasco muito nervoso dentro de campo, e é isso, pessoal. Tragédia anunciada, tudo que eu falei aqui. Quem acompanha meu canal já sabe, ó, muito tempo. Agora, você vai querer permanecer com isso ou você vai mudar o Vasco da Gama? Esse Josh Wand, ele tem que chegar no pé do ouvido dele. Ele esteve aqui no Rio. Ele entrou e saiu de São Januário tranquilo. Tem que chegar no pé do ouvido dele e dar um escrel nele. Entendeu? Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!